Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Passamos para você o escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, bairro Santa Augusta, Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. E festas de final de ano, casamento, recepção, jantares, faça contato com a doutora Luciana Mello, lindas canções em sua cerimônia de casamento ou outras festividades, reuniões. Tecladista e cantora, 999676276, 999676276. E o nosso WhatsApp, como sempre, colocamos aqui para o nosso telespectador, quiser enviar aí uma sugestão, estamos aí ou qualquer manifestação, inclusive, né? De elogio, de crítica, é uma linha direta que nós temos com o nosso telespectador, é o 98451-3033, 98451-3033. Programa passado, no final do programa, eu havia comentado aqui sobre um texto que foi aprovado na Câmara Federal dos Deputados, vai para o Senado, e eu acho que dificilmente vai passar no Senado. E por quê? Porque mexe com questão de religião, né? Que a Câmara aprovou um projeto que proíbe a alteração de textos da Bíblia. E eu estou repetindo esse assunto porque um telespectador, usando esse número que eu passei aí do nosso WhatsApp, enviou uma mensagem, disse que não entendeu direito, como é que pode alguém alterar texto da Bíblia, que a Bíblia não pode ser alterada. Tudo bem. A Bíblia é um livro religioso, né? Ela foi formatada lá pela Igreja Católica Apostólica Romana e depois foi utilizada, como é utilizada, por todo o ramo do cristianismo, né? Não só a Igreja Católica, mas os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, espíritas, todas as religiões derivadas do cristianismo. Então, o que acontece? Um deputado federal, pastor Sargento Isidório, que eu não tenho de qual estado ele representa aqui, ele conseguiu aprovar esse texto, que é composto pelo Antigo e Novo Testamento, como todo mundo sabe, em seus capítulos, versículos, dizendo que é garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. É lógico que é garantida a pregação em todo o território nacional. A lei, a própria Constituição, ela garante o direito ao culto à religião, seja qual religião for. E, segundo ele, 87% da população brasileira professa a fé cristã, reunidos em igrejas de diversas denominações, como eu disse. São milhões de brasileiros, então, que fazem uso desse livro. Já um outro deputado aqui criticou esse projeto, dizendo que o Estado vai dizer que essa Bíblia vale, aquela não vale, cada pessoa deve a interpretação que der à Bíblia, porque o Estado é laico. Então, como é que ficou isso aí? É o seguinte, algumas religiões utilizam mais uma parte da Bíblia do que outras. Umas focam mais no Velho Testamento, outras focam mais no Novo Testamento, outras um pouquinho num, um pouquinho no outro, outras em tudo. Fica por conta das religiões. E o Estado, o governo, o Estado, e aqui no caso os deputados federais do Poder Legislativo, não deve ficar entrando nesses assuntos, porque aí é problema de cada religião, né? Então, por exemplo, se um determinado segmento do cristianismo resolve não utilizar a Bíblia por inteiro, mas certos assuntos que lhe interessam, problema deles. O Estado não tem que interferir, não, você tem que utilizar tudo.
Se eles fazem uma interpretação de algum trecho da Bíblia diferente de outros segmentos do cristianismo, não tem que ficar proibindo, problema deles também. Então, como eu disse, é muito difícil, passou na Câmara Federal, é muito difícil passar no Senado. Porque o Senado vai olhar e falar, peraí, isso aí não é assunto de política. As nossas primeiras constituições já declaram que o Brasil é um Estado laico. Laico quer dizer isso, ele não tem uma religião oficial. Oficial. Existia. No Império, era a religião católica apostólica romana. Depois, com a República, já a Constituição fala que é garantido o exercício, o culto a qualquer religião. Seja cristã ou não cristã, seja de qual origem for, é garantido. Então, cada um exerça aí os seus dirigentes que façam o melhor uso aí de seus livros, da Bíblia, de seus cultos. O Estado não tem que ficar... Tem tanta coisa para ser resolvida, porque um projeto de lei demora e toma um tempo muito grande. Não é assim, um deputado, ele quer criar uma lei de um determinado assunto que ele acha que é importante para o Brasil, um deputado federal, ele vai lá, redige o texto e chega lá, o pessoal vota. Não, foi, não foi, aprovou, não aprovou. Não, isso não. Ele tem que dar entrada. O projeto de lei tem que vir com uma justificativa. Por que aquele deputado federal está querendo colocar aquele projeto para se transformar numa lei, um projeto de lei para se transformar numa lei? Por quê? Quais são os argumentos que ele está utilizando? Depois que isso dá entrada na secretaria da Câmara Federal ou do Senado, elas vão, o projeto, conforme o assunto, ele é distribuído para as comissões. As comissões são um número de deputados, são mais de 500 deputados, 581 deputados federais. Então, dentre eles, ali tem a divisão. Comissão disso, vão tantos deputados, comissão daquilo, comissão da outra. Nesse caso aqui, a comissão é a de Seguridade Social e Família. Tem a comissão de Constituição e Justiça, tem a de Saúde. Depois de tudo isso aprovado, é que vai chegar a uma votação para se transformar ou não numa lei. Então, para colocar assunto que não seja de verdadeira relevância para o Brasil, ou no caso da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, relevância para o Estado, ou no caso das câmaras municipais, relevância para o município, esses legisladores devem pensar muito bem em qual assunto eles vão propor para que se transforme numa lei. Que seja relevante, que seja de interesse, que vá melhorar a vida do cidadão. No caso desse aqui, as religiões já vêm tocando a sua vida aí, através dos seus controles, dos seus dirigentes, dos seus comandantes, normalmente. Então não há necessidade de ficar fazendo isso aí. Mas o telespectador ficou preocupado. É porque surgem assuntos lá que... outro dia eu comentei aqui, né, de um projeto completamente esdrúxulo de um deputado, que eu não me recordo aonde, foi lá do Nordeste. Queria instituir o Dia Nacional do Saci Pererê. Porque, como já existe o dia do Halloween, né, no final de outubro, que é uma festa copiada lá dos americanos, né, que hoje o mundo inteiro, principalmente os jovens, a molecada, né, gostam muito de se vestirem adequadamente, fazer a festa do Halloween. Então ele queria trazer uma festa semelhante para o território brasileiro, vamos chamar uma festa, um Halloween tupiniquim, né? Brasileiro, então que fizesse nessa data, ao invés no Brasil, o pessoal então festejar essa chamada Halloween, seria o dia
e faria a festa nacional do Saci Pererê. Cada coisa. A novela do piso salarial das enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, que foi aprovado por lei, o aumento do piso, que é o mínimo que um profissional desta área deve receber, dali para cima está liberado, mas não pode ser menos, que foi aprovado em lei, não pôde entrar em vigência, em funcionamento, porque um representante do Supremo Tribunal Federal vetou. Agora está aquela correria lá na Câmara, no Senado, para indicar de onde vai sair o dinheiro, porque se não vai ter dinheiro, os hospitais filantrópicos, os hospitais particulares, os hospitais que trabalham na rede do SUS, não vai ter dinheiro para pagar esses profissionais, vai fechar o hospital, aí veio um tanto de conversa. Isso um discute para cá, outro discute para lá. Ah, não, agora chama a solução. Até o presente momento não acharam a solução. O pessoal da enfermagem ainda não vai receber. O ano já está acabando. O ano legislativo, Senado, Câmara, já vai parar tudo. Já vão entrar de férias. A matéria não vai ficar resolvida. A não ser que se faça aí o chamado esforço concentrado. São votações assim que deixa para o último dia, para a última hora, aí tem que votar 10 coisas que está parada, 20, 30, aí fica lá até de noite, até de madrugada, para votar essas coisas. Só se houver aí um chamado esforço concentrado, entrar isso na pauta de votação. E a gente torce para que isso aconteça, porque já tem meses que eu tenho falado aqui a respeito desse piso salarial do pessoal da enfermagem e todos os profissionais ali ligados à área da enfermagem, que merecem ter um salário digno, ter mais do que isso, que é o proposto pelo piso, mas o piso já é um bom sinal, porque é dali para cima, é de livre negociação, principalmente os particulares, e a coisa vem se arrastando. Recebo aí algumas mensagens aí no nosso WhatsApp perguntando como é que ficou, como é que tá. Tá assim, cada hora um fala uma coisa. Agora, se não bastasse isso, a Comissão de Seguridade Social e Família, lembra que eu estava falando em comissões dos deputados? Tem várias. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que fixa o piso salarial nacional de R$ 6.500 para os farmacêuticos legalmente habilitados e no exercício da profissão, além de adicionar 10% do piso para o farmacêutico designado responsável técnico do estabelecimento. Ora, se para a enfermagem já deu essa confusão toda aí, agora a comissão aprovou um piso de R$ 6.500 para farmacêutico. Então, ninguém vai poder receber menos do que isso. Tem que ser daí para cima. Por isso chama piso. Só que esse projeto foi aprovado na comissão. Agora ele vai, se tudo, para a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se está dentro da lei, e depois chegar no plenário para votação. Lá na Câmara e depois no Senado. Isso, como eu disse, esse ano, fora de cogitação. Então vai ficar para o ano que vem. Aí, essa é a segunda vez que o projeto é colocado em votação na mesma comissão. A primeira, ocorrida em julho, foi cancelada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a pedido do deputado do Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais. Isso já tinha sido votado em julho. Já tinha aprovado e já tinha sido mandado para votação, para aprovação final. Aí o presidente
da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, suspendeu tudo, baseado nesse pedido de um deputado aqui de Minas Gerais. Aí voltou lá para a comissão novamente. E agora, esta comissão aprovou e vai retornar de novo para o mesmo tipo de atendimento, que é a votação. Foi corrigido o valor, então o valor acima desses 6.500 vai ser pelo INPC, acumulado desde junho de 2022. Quer dizer, eles já estão pedindo até retroativo, porque foi em junho que foi aprovado pela comissão. Os farmacêuticos, toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Na grande parte delas, o proprietário, o farmacêutico que está lá, não é o proprietário. Ele é um funcionário. Farmácia pode ser de um particular, farmácia pode ser de uma rede, que é a maioria hoje, né? As redes aí de farmácia. É obrigatório que tenha ali, a qualquer momento, durante o expediente, tem que ter ali dentro farmacêutico. Então, esse piso veio exatamente falar, qualquer desses farmacêuticos não poderá receber de menos de R$ 6.500 por mês. E aquele que é o chamado farmacêutico responsável, que eles falam aqui de RT, responsável técnico, ainda tem um adicional de 10%. O assunto é justo, mas não fico otimista, porque essa confusão aí para aumentar o salário, o piso da pessoal relacionado na área de enfermagem, está nessa lenga-lenga. Agora vem isso aí que vai ser votado, vai ser aprovado. Que vai ser aprovado, vai. Agora, se vai funcionar, que é outros 500. Se não vão também alguém entrar no Supremo e dizer, se for assim as farmácias não aguentam, as redes não aguentam pagar, vai quebrar, vai fechar, vai ter desemprego. A mesma conversa de sempre. E por ironia, já que nós estamos falando em aumento na parte pública, a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela aprovação no aumento salarial de 18% para os juízes, que terá impacto nas contas públicas no poderes executivo, legislativo e judiciário. Só no executivo a medida vai gerar um aumento de despesa de 237 milhões por ano. Com o reajuste, que ainda depende da aprovação do Congresso, o salário dos ministros do Supremo, que funciona com teto para o funcionalismo público, subirá dos atuais 39.300 para 46.300. O próprio Supremo aumentou o próprio salário. E o resto do salário, baseado no funcionalismo público federal e depois cai para o estadual e até para o municipal, é baseado nesse salário do Supremo. Então, se aumentou para juiz do Supremo, vai ter que aumentar para todos os juízes federais. Superior Tribunal de Justiça, aí vai vir para os juízes estaduais, Tribunal de Justiça dos Estados, juízes de primeira instância, segunda instância, terceira instância. Aumentou para esses, aumenta para o Ministério Público. Procuradores de justiça, promotores de justiça, tanto da área federal quanto da área estadual. Aumentando para esses, os servidores do Judiciário, do Ministério Público, também vão pleitear aumento, porque se um tem direito, o outro também tem. Por que aumenta para um, não aumenta para o outro, se eles estão dentro do mesmo serviço? Lógico que separado aí as responsabilidades, hierarquia, mas estão dentro do mesmo serviço, dentro do judiciário, dentro do executivo, que faz parte do Ministério Público. Isso aí, o Senado vai bater o martelo. Eu não tenho dúvida, espero até estar errado, que o Senado não vai deixar de aprovar esse aumento
para o Supremo Tribunal Federal, que vai dar esse efeito cascata que eu mencionei aqui agora. Já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Agora uma outra decisão aqui, que essa eu achei muito importante. A decisão que foi aprovada pelo Senado, isso aí já é lei, vai ter que... Foi aprovado e já entra em vigor. Houve um veto presidencial, houve um recurso para o Supremo Tribunal Federal por parte do governo federal, o qual negou o recurso e manteve, então, a decisão do que foi votado pelo Legislativo Federal. Então, os senadores comemoraram isso aí. A decisão do Supremo Tribunal Federal de validar por unanimidade a lei aprovada pelo Congresso Nacional que prevê compensação financeira a profissionais de saúde que atuaram na linha de frente do combate à Covid-19 e ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente por terem contraído a doença. A norma prevê indenização a dependentes em caso de morte do profissional. Todos aqui estão lembrados do período do auge, né, negativo, da pandemia, os hospitais completamente abarrotados. O pessoal da área de saúde, tanto de hospitais, postos de saúde, hospitais de campanha, todo mundo se desdobrando, trabalhando diuturnamente. Uma coisa mesmo, uma frente de guerra contra um vírus. Só que muitos, mas muitos profissionais contraíram esse vírus nesse recinto de trabalho, enquanto estava trabalhando no combate à Covid-19 em atendimento aos doentes, aos internados, também tiveram Covid. E muitos morreram, independente da parte da área da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, funcionário, qualquer um na área hospitalar, na área que é onde estava havendo internados por Covid-19. Muitos ficaram incapacitados para continuar o trabalho, tiveram sequelas permanentes e por causa da Covid. E outros morreram. Então, o que acontece aqui? Aqui foi vai vir como se fosse um seguro de vida, né? Vai pagar uma indenização a todos esses que contraíram a doença no exercício da profissão e que ficaram com sequelas, ficaram com algum problema de saúde. Vai ser indenizado. Aqueles que morreram, a família vai receber uma indenização, como se fosse um seguro de vida. Corretíssimo. E isso aí já está valendo, né? Caberá agora às pessoas que eu mencionei aqui, a família, que tiveram essa comissão, tiveram esse problema, para fazer valer o seu direito, ou o direito do seu familiar que foi acometido pela doença. Uma outra matéria interessante que é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que isenta do pagamento de imposto de renda e da declaração anual os agentes de segurança pública, os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, guarda portuária, policiais legislativos federais e estaduais, agentes socioeducativos e
todas as polícias militares, polícia civil, a polícia civil do Distrito Federal, militar do Distrito Federal, de todos os estados, polícia rodoviária federal, penal, ou seja, todo mundo relacionado à parte de segurança pública, todas as polícias, sistema prisional, os funcionários da área de segurança pública, através desse projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Esse projeto, então, agora, ele entra na pauta, lá na fila, para ser votado. E esse ano não vai dar, porque eu já falei aqui agora há pouco, já estão, as cortinas já estão fechando aí. Vamos ver se para o ano que vem isso ingresse logo. Não sei se para o ano que vem já vai, se em sendo aprovada, se vai valer para a próxima declaração do imposto de renda, ano base 2022. Essa matéria é muito interessante porque é uma briga que não acaba nunca, em todo o Brasil, são as reivindicações dos funcionários da área de segurança pública que questionam dos seus governadores, do próprio chefe do Executivo Federal, do presidente, o aumento de salário. Todo mundo quer aumento de salário, é lógico. Mas esse sempre tem esse embate com os governos. Primeiro, porque o número de funcionários da área de segurança pública de cada estado da federação é muito alto. Então, qualquer aumento que se dê, qualquer porcentagem de aumento que se dê, por menor que seja, como o número de funcionários é muito grande, o impacto na folha de pagamento do estado, da federação, é enorme. O estado, ele tem que olhar que ele tem outras despesas, e que não são poucas. E tem que olhar também, no caso dos governadores, que ele não pode gastar mais de uma porcentagem que é descrita pela lei, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não pode passar de um percentual do dinheiro que ele tem em caixa para pagar funcionários, seja de qual carreira for, não pode ultrapassar um limite aí de porcentagem. Isso foi feito, chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muitas das vezes o governador ou o próprio presidente da República quer dar aumento para o pessoal da área de segurança pública, mas vira lá o seu ministro da Economia ou secretário das Finanças, da Economia, da Fazenda, e fala, não pode, porque se for dar esse aumento, vai lá não sei quantos bilhões ou milhões e vai invadir o máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí cabe processo, até cassação do prefeito, do governador, do presidente. Então fica esse embate. O que acontece? Com essa isenção do imposto de renda, que é praticamente 30% do que o funcionário da área de segurança pública ganha, 30% em média, já fica descontado, ele nem vê a cor do dinheiro, já vem descontado no contra-cheque, no olerite, essa fatia. E depois de tudo, ao final, ele ainda tem que fazer a declaração do imposto de renda. E muitas das vezes ainda tem que pagar também, mais ainda, do que já pagou. Existe uma corrente na área da economia, a qual concordo plenamente, é que salário não é renda, o imposto é de renda, não é imposto de salário. Então, se é salário, não é renda. Renda seria uma aplicação do salário que geraria um outro ganho, aí seria renda. Uma outra atividade seria renda. Mas o salário por em si não é renda. Com isso, sendo aprovado, havendo essa isenção, quem vai perder é a federação, que vai deixar de recolher imposto de renda. Mas vai aliviar, porque aí os estados, é como se fosse um aumento de 30% para todo o funcionalismo público da área de segurança pública. Então vai ser bom para o estado, vai ser ruim para a federação, que vai deixar de arrecadar no imposto de renda, mas vai ser muito bom para os governadores, que vai deixar não vai ter briga mais com o funcionalismo durante um bom tempo, porque vai ter um aumento relevante aí, beirando a faixa dos 30%,
e com esse fator dos funcionários públicos da área de segurança pública não ter mais que pagar o imposto de renda, nem fazer a declaração anual do imposto de renda em cima do seu salário. Matéria a ser discutida ainda, passou só o projeto. O ano que vem esse assunto vai ser colocado em pauta. Obrigado pela atenção, semana que vem a gente volta, um grande abraço, fique com Deus.